Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza dessa semana. Toda semana a gente tem esse encontro marcado para falar de organização em vários aspectos da nossa vida e toda semana, ou na maioria das semanas pelo menos, eu trago sempre convidados aí inspiradores, né, que tem uma história muito interessante e que tem aí uma trajetória muito bonita, com muito conhecimento para trazer para nós. Eu sempre digo que o principal objetivo do Pod Organiza, além de organizar, é trazer questionamentos. Será que não pode ser mais simples? Será que não pode ser mais organizado? Será que a nossa vida não pode ser mais leve? Então, toda semana a gente está aqui para falar disso. E hoje eu trouxe um empresário aqui, um super empresário, mas para a gente falar do que as empresas de sucesso fazem, que a gente pode trazer para dentro do nosso lar, para tornar o nosso lar aí organizado, não fisicamente, no sentido das coisas da nossa casa, como eu sempre falo, mas em relação às finanças, essa organização financeira. Antes de eu apresentar meu convidado, eu quero dizer que esse pod acontece porque a gente tem parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar, de ordem, de leveza, de organização, que comigo por aqui sempre, desde o princípio, a Imperatriz e Toque Lar, sempre no nosso cenário, sempre junto com a gente aí, levando essa beleza na questão da decoração, dos móveis, para todos os gostos e bolsos também você encontra na Imperatriz e Toque Lar. Também comigo aqui o Supermercado Bertolete, o Berto tá comigo toda semana aqui no Pod Organiza e também no meu Instagram, onde a gente faz o passeio no mercado na Quinta da Limpeza. Então toda semana eu tô lá no mercado mostrando o produto, lançamento, como usar, como tornar a vida mais fácil com a limpeza, com bons produtos. Então o Berto é nosso parceiro. E, é claro, não dá pra gente deixar de lembrar que não é só limpar, só organizar, só decorar, a gente precisa também de momentos bons momentos de lazer com a nossa família, e por isso que a Esquina Bom está aqui com nós também, sempre para lembrar disso, que um sorvete sempre vai bem, inclusive no inverno, que eu adoro, e agora tem vários lançamentos aí, né, 2 lançamentos incríveis, que tivemos agora há pouco tempo da Esquina Bom e que eu indico para você provar e depois me conta o que você achou. Então, esses são os nossos parceiros do Pod Organiza. Mas agora eu quero apresentar o meu convidado desta semana, ele que é contador, empresário, facilitador do programa Empretec, que é um dos programas mais reconhecidos do mundo quando o assunto é desenvolvimento de empreendedores. Ele que está à frente de várias empresas, tem uma visão incrível aí sobre como organizar a vida financeira e profissional de forma estratégica. Hoje eu trouxe ele aqui no Pod Organiza porque a gente vai falar muito sobre a gente fala muito, na verdade, sobre a organização do lar, rotina, gestão doméstica, mas a organização financeira é o alicerce de tudo isso, né? Então, quando o dinheiro está desorganizado, tudo na nossa vida a gente sente, inclusive dentro da nossa casa. Brigas, discussões, né? Muitas vezes acontece, a gente sabe que é assim. Então, hoje eu quero apresentar para vocês o meu convidado, Alessandro Dalpiva. Muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Vanessa, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente sabendo que tu tem toda essa gama de seguidores, né? Então é um prazer, espero poder contribuir, né, com esse bate-papo, espero que seja leve, né, ao mesmo tempo descontraído, mas que possa estar levando algum recado lá para ti, que possa utilizar isso para melhorar os resultados, né, das tuas finanças. Perfeito. Alessandra, a gente estava conversando muito nos bastidores aqui sobre várias questões, né, dessa questão financeira, e eu até te perguntava, né, porque eu sei que tu é um super empreendedor, que tu, nessa questão da empresa, e eu te fiz essa pergunta, inclusive, tem muitas coisas nas empresas que a gente pode trazer para dentro da nossa casa? Que tu identifica, assim? Eu vejo que sim, né? É comum, um dos meus negócios é trabalho de consultoria, e é comum, às vezes, o empresário perguntar assim, eu não sei o que acontece, eu trabalho, e não vejo a cor do dinheiro, sempre estou trabalhando com dificuldade, a conta sempre está apertada, e se a gente for levar isso para a pessoa física, isso também, às vezes, a gente ouve muitos, olha só, eu sempre ando apertado, eu não consigo ter uma rotina diferente disso, né? E isso, se a gente for falar de comportamento empreendedor,
um dos comportamentos empreendedores é o planejamento e o monitoramento sistemático. E dentro dessa característica de planejamento e monitoramento sistemático, existem 3 comportamentos. E um deles eu elenco como o que faz diferença de um bom gestor dentro do seu negócio e um bom gestor doméstico, ou uma boa gestora doméstica, né? Que é registra o seu financeiro para utilizar quando necessita tomar alguma decisão. Então, se lá na empresa eu preciso manter registros financeiros para quando for necessário eu utilizar eles para tomar decisão, dentro do meu ambiente doméstico, familiar, dentro da minha casa, eu também preciso ter isso. E às vezes não, sempre. Assim, o problema não é simplesmente uma dificuldade matemática de compor toda essa dinâmica. Às vezes é questão comportamental mesmo. Porque é simples o controle. É não gastar mais do que eu posso. Sim. Ponto. Mas por que eu gasto mais do que eu poderia gastar? Essa é a pergunta que talvez muitos não se façam. Por que eu gasto mais do que eu consumo demais, que acaba afetando o meu financeiro, né? Eu gosto de comparar isso, porque às vezes a solução não está no quanto a pessoa ganha, quanto que ela recebe, qual a remuneração dela, e sim o quanto ela faz sobrar. Tem uma frase de um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que tem lá, diz assim, não importa o quanto ele ganha, e sim o quanto ele faz sobrar. Porque às vezes aquela pessoa que ganha uma remuneração, vamos fazer comparando, baixa, ela às vezes, pela organização dela, pelo comportamento dela, faz sobrar mais do que aquela pessoa que tem uma remuneração talvez até o dobro da outra. Perfeito. Mas por que isso acontece? Pela organização, pelo comportamento dela. Pelo controle desse comportamento. Estou triste, beleza, estou triste, mas não vou gastar por causa disso. Exatamente. E tu falou isso de triste, né? Vamos falar sobre o sentimento, né? Às vezes a pessoa, quando ela não tem um controle sobre as suas finanças, ela é passível de ser influenciada de uma forma muito rápida para o consumo. Então, como eu não sei a minha situação, é só R$ 49,90. Só uma parcelinha. Dá para parcelar em 12 vezes. É só R$ 89,90. Mas se às vezes tu for pensar, uma pessoa ali que recebe lá R$3.000 no mês, se ela fizer 10 compras de R$100 num período de 30 dias, ela está comprometendo mais que 30% da sua remuneração. Então, a primeira dica, se dá para dizer assim, é qual a tua necessidade para se manter durante 30 dias. Exclui o consumismo, né? Eu pago aluguel? Bom, eu pago aluguel. Bom, então eu preciso de recurso para pagar aluguel, pagar energia elétrica. Hoje a internet ela já é uma necessidade básica, telefone já é uma necessidade básica, condomínio, se for o caso. Eu tenho que mercado, eu tenho que pensar na questão da saúde, eu tenho plano de saúde, enfim, eu vou elencar todas aquelas minhas despesas essenciais. Muito bem. Agora, quanto que eu vou querer utilizar para consumo? Diz, eu vou consumir X valor, muito bem. Esse é o meu limite. Se me sobra, esse recurso que sobra, eu vou guardar para alguma finalidade. Então, às vezes as pessoas não sabem qual é a sua necessidade e com essa facilidade que hoje tem cartão de crédito, eu posso, eu parcelo isso, daqui a pouco eu não consigo mais dar a volta em relação a isso. Então,
Na empresa também ele tem que saber. O empresário ele tem que saber quais são as suas despesas fixas que tem todos os meses. Porque ele precisa ter essa informação para saber quanto ele pode comprometer ou não o seu negócio em relação ao fluxo de caixa da empresa. No dia a dia, a mesma coisa. Mesma coisa em casa. Essa questão que tu trouxe, que eu acho que é bem importante a gente pensar sobre isso, porque eu vejo muito, querendo ou não, eu sou uma influenciadora. Então, todos os dias eu estou mostrando produtos novos para as pessoas, para elas tomarem a decisão, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui faz sentido para mim, né? Enfim, a gente sabe que é assim e gera esse desejo de, isso aqui facilita a minha vida, eu vou querer isso, eu não vou querer. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, Alessandro, que tem muitas coisas que vêm para facilitar a nossa vida, mas essa questão financeira, ao mesmo tempo que, é simples no cartão e tudo mais, mas ao mesmo tempo, isso tira muito a nossa paz mental. E eu digo porque eu já vivi muito isso de, beleza, eu tenho esse negócio que eu comprei que facilita a minha vida, mas como eu comprometi mais do que eu poderia, agora eu perco a minha paz mental por como que eu vou dar um jeito de pagar isso. Isso é uma coisa que às vezes a gente não coloca na balança também, o quanto isso pesa na nossa mente também, né? Sim. Tu falaste a questão do cartão de crédito. Ele, ao mesmo tempo que ele pode ser um complicador, que pelo meu descontrole, para aquela pessoa organizada, ele pode ser um meio de organização. Porque tu é a favor, então? Não, depende da forma que eu uso. Sim. Porque se eu defino o seguinte, todas as minhas compras, todas as minhas despesas, eu vou pagar só no cartão. Um exemplo. Muito bem, lá vai ter todos os meus registros. Então, mas eu tenho que ter um controle que eu só vou usar por uma finalidade que eu sei que eu posso. Então, lá é uma forma de eu olhar a minha fatura e dizer assim, meu recurso foi aqui. Mas daquela pessoa que consegue utilizar essa ferramenta de forma consciente, assim, bem com uma educação financeira muito, muito boa. Agora, para aquela pessoa que ela não consegue se controlar em virtude da dinâmica dela, né, do jeito dela, o cartão de crédito passa a ser uma ferramenta perigosa para ela. Então, e hoje está muito fácil, né, de tu ter acesso a essas ferramentas, no caso, essas formas de pagamento, no caso do cartão de crédito. Então, tem pessoas que isso acaba sendo algo bom, porque é uma forma de organização. Eu tenho amigos meus que dizem, não, eu não uso mais dinheiro. É uma forma de eu saber para onde está indo meu dinheiro usando o cartão de crédito. Mas é uma pessoa que sabe usar ela. Outros não poderiam ter essa opção pela forma que ela utiliza e administra os seus recursos. Tu acredita que muita gente fala sobre essa questão do cartão, que eu até quero te perguntar, por exemplo, eu só vou gastar se eu tenho esse dinheiro na minha conta, no cartão. Tu acha que tem que ser assim ou não necessariamente? Então, por exemplo, eu vou passar aqui o combustível no crédito para 30 dias ali, mas eu só vou passar se eu tenho esse valor na minha conta em dinheiro. Tu acha que é algo que facilita ou não necessariamente precisa ser desta maneira? Tudo bem, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, um critério que eu utilizo, tá? Às vezes a gente vai fazer compra na farmácia, por exemplo, e dá um determinado valor lá. E aquela medicação que tu comprou é uma medicação de uso contínuo. Mês que vem precisa comprar de novo. Todo mês. Todo mês. Eu não vou parcelar isso aí. Perfeito. Porque eu uso isso todos os meses. Agora, eu comprei por uma medicação que isso vai me durar para 60 dias. Bom, posso parcelar em duas vezes. Isso eu posso usar também para o mercado, para o combustível, né? Porque o momento que eu parcelo cada compra que eu estou fazendo, que ela é fixa, mensal, lá na frente eu tenho que ser muito educado. Então, se eu fiz o parcelamento dessa compra, mas o recurso está disponível. Eu só parcelei para eu, daqui a pouco, deixar ali como um recurso disponível. Eu não posso usar esse recurso, porque lá na frente vai chegar a conta.
Então, é essa inteligência que tem que ter na hora não digo inteligência, mas essa leitura, que quando eu estou parcelando, eu não estou eliminando, eu estou jogando para frente uma dívida. Então, se eu gastei R$500, mês que vem eu vou ter que gastar R$500 de novo. Eu parcelei agora em 2 vezes, muito bem, até posso parcelar em 2 vezes, mas 250 eu vou deixar guardado. Porque ele vai ser necessário lá na frente. Então, esse tipo de leitura que é importante a pessoa. E quando ela não tem essa leitura, ela vai jogando. Eu já acompanhei situações de a pessoa ela ter vários carnês, não era nem cartão de crédito, vários carnês, que o compromisso fixo mensal passava de R$1.000. 40 aqui, 50 lá, 120 Nossa. Ali. E aí tu se pergunta, gente, olha ali, onde é que foi tudo isso? Então, isso é muito, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes, é um valor pequeno. Não, é um valor pequeno, mas se ela está dentro da minha condição, ok. Agora, se não está, por isso, anotar tudo, né? Então, eu fiz uma compra. Então, daqui a pouco, hoje tem aplicativos que tu pode baixar no celular, que tu pode estar registrando toda os teus gastos, mas se tu não tem um aplicativo, pega um caderno, uma agenda, né, coloca ali tudo que tu tem de gastos já comprometido para os meses seguintes, para tu saber, anota tudo que tu gastou, consumiu, para tu saber onde é que está indo o recurso, né? Perfeito, tu sabe que eu vejo que essa questão de dentro de casa é uma questão que ainda gera muitas dúvidas, e eu vejo que tem um ponto bem interessante que as meninas às vezes compartilham comigo, dessa dificuldade às vezes quando é um casal, né, quando tu tem um marido e a mulher ali, no sentido dessa organização. Então muitas vezes as gurias pedem, como que faz essa organização? E obviamente que é muito individual de cada família, quem vai pagar o quê, mas eu vejo que ainda tem muita discussão dentro, né, tanto que um dos dados que a gente tem é que o número de separação pela questão financeira é muito alto. Então isso é algo que é alarmante para a gente tentar entender o que acontece nessa dinâmica. Uma das coisas que eu vejo, comprar coisas escondidas, né, que eu falo pelas minhas meninas. Então, por exemplo, meu marido não gosta que eu compre minhas roupas, então vem essa dinâmica de não vou mostrar que eu comprei, eu acho que esse ponto é algo que tem que ser muito conversado, né, Alessandra? Eu não sei como que tu vê essa dinâmica, assim, eu digo assim, marido e mulher dentro de casa, se reunir, sei lá, uma vez na semana, ou que seja uma vez por mês, para fazer esse balanço. Como que tu enxerga essa questão do casal? É que nem uma sociedade, né? Os sócios não podem se esconder o que está acontecendo dentro da empresa. Ele não trabalha para ele só, não, ele trabalha para um todo, né? Que é a empresa, que é o negócio. Dentro de aí é uma percepção minha, né? Sim. Eu vejo que tem que ter acordos. E entre as partes, assim, então, assim, como que vai se dar? Eu tenho uma remuneração, a outra pessoa tem a remuneração dela. Beleza. Como é que vai ser a participação de cada uma das partes no todo, dentro da empresa, dentro da casa. Dentro da casa, né? Eu acho que é mais um acordo das partes, né? Mas se esse casal tem um objetivo em comum, isso acaba facilitando. Isso não é só na casa, isso acaba sendo nos negócios, né? Às vezes o ser humano, quando ele trabalha sem objetivo, sem uma meta clara, para ele é mais difícil o dia a dia, porque a meta é uma forma de você colocar um significado nas tuas ações. Então, quando o casal ou a pessoa, ela diz assim, nós não vamos fazer isso. Beleza, nós não vamos fazer isso, porque o que a gente vai economizar aqui vai contribuir naquilo que nós queremos lá na frente.
Opa, esse é um jeito de encarar. É mais fácil do que só dizer assim, nós não a gente vamos. precisa economizar. Só, apenas. Né? Então, nós não estamos fazendo isso, mas porque a gente quer aquilo. Perfeito. Então, isso faz o dia a dia ser mais leve, né? E eu digo o seguinte, nós trabalhamos, a gente levanta, acorda, levanta, vai trabalhar, volta para casa, isso, toda essa rotina diariamente, isso acaba cansando. Mas quando esse cansaço ele vem acompanhado de uma satisfação, porque tudo aquilo que eu fiz está me aproximando de algo que eu desejei, eu estipulei como meta, isso não tem preço. Então, eu posso estar cansado, exausto, mas satisfeito, porque eu estou me aproximando da minha meta. Quando o cansaço, ele não vem acompanhado dessa satisfação, é um risco muito grande de tu desistir, de tu se desmotivar. Daqui a pouco você vai se tornar uma pessoa mais amarga, tu vai descontar nas outras pessoas. Então, tudo isso vai interferindo e isso muitos estudiosos atribuem, sim, que a persistência ela só tem sentido se ela está atrelada a uma meta. Quando eu sou uma pessoa persistente, e aí vamos dizer assim, essa pessoa que trabalha, aqui em Frederico, na nossa região, nós não temos esse problema que os grandes centros têm. Tem que pegar 2, 3 ônibus, fica 1 hora no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Pensa essa pessoa todo dia, né, nessa. Mas vamos pegar para a nossa realidade. Também tem uma situação desgastante, onde dá para dizer que essa pessoa que faz tudo isso, vive intensamente todo dia, ela não é persistente? Ela é batalhadora, ela é guerreira. Mas qual o significado de tudo isso? Né? E se me permite, eu contar um exemplo de uma pessoa que eu conheci numa desses trabalhos que eu fiz fora daqui. Eu fiz um trabalho dentro de uma empresa, uma vez, de desenvolvimento de equipe, e ok, eu fiz o trabalho, entreguei, voltei. Tempos depois eu voltei para a cidade da onde eu fiz o trabalho, não para aquela empresa. E eu fui jantar num restaurante, e para minha surpresa, o garçom que veio me atender era uma das pessoas que participou do meu treinamento naquela empresa. E aí, naquela ocasião, ele disse que ele tinha uns planos, por isso que ele estava trabalhando à noite. Eu não quis perguntar para ele quais eram os planos, fiquei curioso, mas tudo bem. Tempos depois eu voltei naquela cidade, novamente, fui jantar naquele restaurante, que era o único da cidade, e ele estava trabalhando com a esposa dele. Daí veio o sorridente apresentar a esposa dele, que estava ali trabalhando também. Como eu trabalho com treinamentos, eu disse, não, vou ter que perguntar para ele, porque é um exemplo que daqui a pouco eu posso estar usando isso em outros treinamentos. Legal. E tal. Eu disse, cara, me conta aí, outra vez tu falou que tinha uns planos aí. Eu disse, eu não... Fiquei curioso. Ele disse, não, eu desde pequeno eu disse que quando eu casasse eu ia ter uma casa com piscina. E nós casamos no início do ano, e eu disse que até o final do ano eu quero ter uma piscina instalada na minha casa. Só que com o salário que eu ganho naquela empresa não é suficiente, eu não vou conseguir ter a piscina, é impossível, eu preciso de mais recursos. E aí eu vim trabalhar de garçom aqui. Só que o tempo foi passando, eu percebi que só eu sozinho não ia ser possível. Trouxe a esposa, aí a importância do objetivo comum. Tá? Ela veio junto, começamos a trabalhar juntos, tá? Eu percebi que não era possível ainda. A cada 15 dias eu comecei a ir para o Paraguai, fazer compras e vender aqui para eu conseguir juntar o recurso necessário. Dá para dizer que essa pessoa é batalhadora? Pô, como, né? Muito. Trabalhar manhã, tarde, noite de garçom, vai dormir tarde, levanta cedo para ir trabalhar, a cada 15 dias pega o ônibus, horas de estrada, volta. Pô, é batalhadora, né? Mas
ele tem algo que motiva ele a fazer isso, que é a meta. Agora, como que é uma pessoa fazer todo esse esforço e ele não tem algo definido que ele quer para ele daqui um tempo? É bem diferente. É muito diferente. Ou então que aquele dinheiro já está destinado para pagar coisas que ele já tem comprometidas. Isso aí. Então, a dica, né, olha para a tua história e olha para ti e como que tu quer estar daqui a 5 anos, daqui 10 anos, que patamar você quer estar e dá tempo de mudar isso. Eu estou hoje endividado, tá? Eu posso botar uma meta para eu zerar essa dívida? Pode. Uhum. Eu quero em 12 meses não ter uma dívida. Pode ser essa meta. Pode ser essa meta. Em 5 anos, eu já quero ter um outro patamar, fazer uma viagem que eu nunca fiz. Uhum. Enfim, fazer a faculdade que eu tanto desejo, fazer um treinamento, algo que motiva. Porque a meta, ela é como se fosse um tempero na vida do ser humano. É um tempero. É que nem, eu digo, gosto de comparar isso, que nem sopa de hospital alimenta. Uhum. Mas ela não é prazerosa. Você se alimentar todo dia de algo assim, ela alimenta, mas ela não é prazerosa. É para manter, para sobreviver. Agora, uma meta, ela é prazerosa, né? Ela tem um tempero especial. Ela faz tu não desistir na primeira dificuldade. Isso é legal. Isso faz. O não que tu recebe é um não, mas não é o fim. Uhum. Ele persiste. E então isso faz com que ele comece a criar musculatura. E a pessoa que ela não tem hábito de estabelecer meta, que ela coloca uma meta que ela acredita que ela tenha condições de alcançar. Nada muito... Né? Para ela sentir o prazer, né? Uhum. Mas para ser meta, ela tem que ter possibilidade de fracasso. Porque se não tem possibilidade de fracasso, ela não é meta. Ela tem que ter uma possibilidade de fracasso, porque eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo hoje. Então, sair dessa zona de conforto. Eu preciso fazer mais. Uhum. Então, para mim, melhorar meu resultado. Mas ela tem possibilidade de fracasso. Mas coloca algo que tu acredita que tu tem as condições. Não é que tu tem certeza que tu vai alcançar. Se tu tem certeza que vai alcançar, não é meta. Uhum. Tu tem certeza. Não. Tem chance de dar certo, mas também tem chance do fracasso. Beleza, estabeleci a meta. Alcancei. Ufa. Eu sei que eu posso. Posso mais. Posso mais. Então, é um passinho de cada vez. Né? É um passinho de cada vez. E quando eu estabeleço algo e faz eu ter comportamentos que eu não tenho hábito, eu começo a praticar de forma deliberada, ou seja, forçadamente. Praticar esses comportamentos forçado. Eu não sou assim, mas para eu chegar lá, eu tenho que começar a fazer isso. Agir de maneira diferente. O que esses comportamentos que antes eu não praticava, eu começo a praticar, começo a causar em mim? Causa alguns desconfortos. Eu não era assim, agora eu tenho que planejar, fazer compra no supermercado. Eu ia falar sobre isso. Mas como é que eu não sou, mas eu tenho que planejar, porque agora eu quero comprar exatamente aquilo que eu preciso. Então, esse é um desconforto, porque não é um hábito meu, mas eu estou fazendo isso forçadamente, deliberadamente. Agora vamos comparar isso com uma academia. Uhum. O que acontece quando você começa a trabalhar musculaturas que tu não tinha o hábito de trabalhar elas? Começa a causar um desconforto. Qual que é a tendência daquela pessoa que não tem definição do que realmente ele quer com a academia? Começa a doer, já para. Desistir. Porque o desconforto é maior do que a vontade dele. Isso para o lado do comportamento financeiro é a mesma coisa. Perfeito. Então, se eu começo, isso que é chato, cara. Eu fazer
Fazer a lista de... Sabe que eu ia te dar um exemplo, Alessandro, que é algo que pode não fazer sentido, mas aí agora, se tu vai fazer isso sem uma meta, mas agora eu tô trazendo isso, eu acho muito legal compartilhar. Né? Vou dar um exemplo da limpeza. Toda quinta-feira, aqui a gente tem um dia que a gente tem várias ofertas. Tem produtos que eles diminuem até R$10, né, dentro dessa oferta. Pode parecer pouco, mas tu somando com outro, quando tu vê ali, tu faz uma baita de uma economia. Imagina isso comparado a, sei lá, 4 vezes no mês, ou né, se tu vai semanal, ou então anual. E às vezes tu não é só R$5, é só R$2, mas quando tu vê nesse todo, isso faz uma diferença, Exatamente. né? E tipo, o que eu vejo assim, agora eu tô construindo, né? Eu disse pra minha mãe, meu Deus, até cimento agora é presente pra mim. Aí tudo que eu penso, vou comprar essa blusinha. Eu penso assim, nossa, isso dá um saco de cimento pra hora. Exatamente. Então, mas por quê? Porque o meu objetivo está sendo a construção da minha casa. E aí eu vejo, antes eu não olhava pra isso. Então, como é interessante a gente ter esse objetivo maior, né? Não, com certeza. Faz tu ser mais persistente. Então, como às vezes eu vou fazer porque eles me falaram que é legal fazer. A tendência é tu desistir. Quando está atrelado a algo maior, e aí que tu transforma aquilo em significado para ti, tem significado para ti. Beleza. O que acontece quando tu começa a praticar isso deliberadamente? Eu estou fazendo isso, eu preciso pensar para fazer. Não é automático. Passado um determinado tempo, e estudos dizem que após 21 dias que você pratica determinado comportamento, ele se torna hábito. E aí tu faz isso já sem dor. Então é aquela musculatura se fortalecendo. Que tu foi exercitando. Beleza, agora eu já faço, eu já não sinto dor. Já está tudo ótimo. Assim vale também para os comportamentos empreendedores, né? Então, o que dentro, respondendo a tua pergunta lá no início da nossa conversa, né? O que tem de comportamento empreendedor que tu pode estar utilizando dentro dos seus negócios? Estabelecimento de metas, perfeito, persistência, comprometimento com o teu resultado, planejamento e monitoramento sistemático. Então eu vou planejar uma viagem, eu vou planejar uma compra no mercado, eu vou planejar as minhas férias, eu vou planejar uma reforma, eu vou planejar uma troca de roupas de estação, enfim, eu vou fazer todo um planejamento. Isso numa empresa, posso fazer também dentro do meu negócio. A clareza com o sócio que está ali. A clareza com o teu sócio, né? Aqui não quer não está. Então, lá dentro da empresa, quando não tem esse alinhamento também com os sócios, a empresa também passa dificuldade. Porque são objetivos... Estão olhando para lados diferentes. E se lá dentro do teu ambiente familiar não tiver um olhar para o mesmo foco, há um risco também, né, de uma dificuldade ser maior e às vezes mesmo até de estresse entre o casal, entre a família, né? Então, isso faz bastante diferença. Claro que lá no mundo dos negócios, né, tem outras... Aí lá a gente vai falar de busca de oportunidade, de iniciativa, correr riscos calculados, né, a independência e autoconfiança. Também posso usar a independência e autoconfiança dentro do meu... Porque daí eu começo a ver resultados, eu começo a perceber que eu posso mais, né? O casal começa a perceber que o resultado, que eles podem mais, né? Então, tem muita coisa que dá para se espelhar, né, no dia a dia, na dinâmica de uma empresa. Mas não é milagre, né? Não é simplesmente um cálculo matemático aí. Se fosse só matemática, ia ser muito simples, né? Exatamente, é o teu comportamento. Tu não ganha pouco. Não quer dizer que ele não estou dizendo que ele ganha bem, né? Mas a diferença está o quanto você faz, como é que tu cuida do teu recurso, que vai poder lá no final do mês dizer assim, sobrou.
que tem pessoas que fazem sobrar mais do que aquela pessoa que tem uma remuneração bem considerável. Claro, a gente não pode generalizar, tem muitas situações que fogem do controle. Aí daqui a pouco a família ela tem um filho que realmente precisa dedicar uma atenção com relação à saúde, né? Realmente foge da situação, da possibilidade que o casal tem. Ou seja, isso são situações. Mas dentro de uma normalidade, o controle emocional, né, faz a diferença no resultado. Isso que tu disse é muito interessante, porque eu acho que esse é um ponto bem importante da gente falar também nessa dinâmica familiar, que é essa questão da comparação, até que a gente estava falando, né, aqui antes de começar a gravação. Porque eu vejo, assim, que muitas vezes a gente, querendo ou não, principalmente com as mídias, a gente vendo muitas vezes a vida do outro, que o outro comprou, que o outro fez, né? O outro trocou de carro, trocou de celular. Tem essa questão social. E às vezes eu olho pra mim e penso, meu Deus, eu tô com esse meu celular, sei lá, 5 anos. E não tá dando pra trocar, né? Às vezes, e aí, mas eu não olho pra mim. Usando meu exemplo, eu sou mãe de 2 crianças pequenas. A minha dinâmica familiar é outra, né? Então, sei lá, eu pago inglês, eu poderia viajar, mas o meu investimento é diferente, sei lá, na educação dos meus filhos. Então eu vejo que essa comparação também pode ser um tiro no pé, digamos assim, né? Vou de novo comparar com o mundo empresarial. O empreendedor que é focado no resultado, ele está se lixando porque os outros estão pensando dele. E ele tu ia me contar essa diferença, qual que é? Ele não se compara, né? Mas mas tem, falasse, né? Mas tem empreendedores que fazem essa comparação, que às vezes agem, não, ele é um empresário. Isso ele é um empresário, tem um negócio, mas daqui a pouco ele não tem comportamentos de um empreendedor focado no resultado. O empreendedor que é focado no resultado, ele não está nem aí com o que o outro pensa dele, porque ele está focado no resultado dele. Da empresa dele. Da empresa dele. Ele não toma decisões com base no que os outros são ou como os outros estão. Pode ser um motivador para ele, para que ele se organiza mais, se organiza melhor, mas ele não está nem aí porque os outros pensam. O que ele deve satisfação é para ele em relação ao resultado dele. O que é comum, isso acontece também para todas as pessoas, não só para os empresários. O ser humano, ele tem possibilidades de ele agir frente aos seus resultados, ele atribuir que os seus resultados são frutos dos seus esforços ou de fatores externos. É comum ouvir de pessoas que às vezes eles atribuem o seu resultado, e elas vão dizer assim, o seu fracasso. Positivo ou negativo, no caso. Isso aí, o seu resultado, seja ele fracasso ou sucesso, a fatores externos. Mas eu não estou bem, eu ganho pouco. Agora, o meu chefe ele não me dá aumento, né? Os filhos gastam demais, a esposa gasta demais, ou o marido gasta demais, eles não me ajudam nisso, enfim, fatores externos. Empresa, crise econômica, a carga tributária alta, os funcionários não são comprometidos, os clientes não estão me pagando, os fornecedores não entregam dentro do prazo, ou seja, fatores externos. Agora, aquele que atribui a seu comportamento o resultado, ele vai olhar diferente. Não, peraí. Os funcionários não são comprometidos, mas deveria ter treinado melhor eles. Eu errei na hora da contratação.
quando eu vendi, eu tinha que ter feito uma análise melhor do crédito, não é vender de qualquer forma. Só por vender. A carga tributária, precisaria ter conversado mais com o meu contador e entender melhor Ou seja, ele está olhando internamente aonde que ele errou, que ele pode fazer diferente. Isso se chama locus de controle interno. Está comigo o controle. Não quer dizer que os fatores externos não influenciam. Então, eu tenho uma empresa de um determinado setor e tem outra empresa de um determinado setor dentro de um mesmo cenário. Como é que tem resultados diferentes? Porque os comportamentos foram diferentes. Perfeito. Então, é comum as pessoas olhar, às vezes, para o outro lá que está tendo um resultado diferente, bem melhor do que o meu, e dizer assim, cara, mas ele tem esse resultado aí porque o produto dele não tem qualidade. Ele deve estar sonegando, ele não deve pagar os funcionários, não deve ter nenhum funcionário com carteira registrada. Ou seja, ele está atribuindo que o resultado do outro, por ser melhor que o teu, é porque o que ele entrega é pior do que eu. Mas o outro está treinando os funcionários, tem um sistema que organiza todo o seu financeiro, fluxo de caixa, ele compra dos fornecedores com contrato, ele tem contrato para cada compra, para cada negócio que ele fecha com os fornecedores, ele tem um pós-venda com seus clientes, ele não tem perda por inadimplência, tem um planejamento tributário, então a eficiência dele que está fazendo ele ter um resultado melhor. A mesma coisa por ambiente familiar, né? Ele controla as suas despesas, ele aproveita as ofertas. Aproveita as ofertas, ou seja, ele utiliza os recursos extras, no caso de férias, 13º, né, comissões, ele faz a gestão do seu recurso, ele não gasta simplesmente porque ele está ganhando mais, e sim ele utiliza o recurso dele de uma forma eficiente, ao ponto que ele pode, mesmo se tendo uma remuneração menor do que o outro, conseguir comprar um carro, comprar um terreno, comprar uma piscina, comprar um apartamento. É comum também ver pessoas dizendo, cara, como é que ele conseguiu comprar um carro, ter um apartamento com essa Deve estar fazendo coisa errada. Deve estar fazendo coisa errada. A gente escuta muito, né? Espera aí, mas será que é isso? Ele está sendo cuidadoso com o dinheiro. Não quer dizer que não tenha realmente situações mas assim. Que aí não tem nada a ver com... Exatamente. Né? Mas é o que tu estás fazendo com o teu recurso. Aquilo que está na tua mão, como que tu está fazendo? Que cuidado que tu está fazendo? Que carinho tu está dando para o teu recurso, para o teu dinheiro? Até porque todo o dinheiro que a gente traz é tempo da nossa vida que a gente está deixando lá, né? Que a gente está deixando de estar com a nossa família, que a gente está deixando de, sei lá, estar na nossa casa para ir trabalhar, seja no nosso negócio ou no negócio de alguém. Então, eu acredito também que tem um cálculo bem legal que a gente faz, quanto que eu ganho por dia ali. Às vezes, numa decisão ruim que tu toma ali, tu teve que trabalhar o dia todo para poder compensar aquilo ali. Essa visão também ajuda. Muitas vezes a gente... Quando a gente fala de trabalhar o dia todo, ainda é bem melhor do que ter que trabalhar uma vida toda para corrigir um erro. Às vezes de poucos meses ou de poucos anos, né? Tu comprometer uma vida toda ali por falta de cuidado com a tua vida, né? Com o teu recurso. Então, é muito importante olhar isso. E, Vanessa, uma coisa que eu ouvi uma vez, e eu carrego isso comigo, muitas pessoas acabam mudando porque ela está sendo forçada a mudar. E então o indivíduo, às vezes, ele precisa passar pelo processo da dor
para que ele mude. Uhum. Porque todos os sinais que a vida deu para ele ignorou. No amor não foi. Não foi no amor. Exatamente. Resumindo, como não foi dizem. no amor. Né? Mas a vida foi dando recados para ele. Foi dando sinais, né? Dentro da própria empresa, lá, o funcionário ele não é promovido, o outro que entrou depois de mim já foi promovido, mas peraí, por que outro já foi promovido, né? Eu nunca paguei conta atrasada, passei a pagar conta atrasada, lá para dentro da empresa a mesma coisa, né? Ela está te dando sinais, e você você está ignorando esses sinais. Só que chega num determinado momento que tu não tem mais o que fazer. Tu vai precisar mudar. Tem que encarar tu vai precisar mudar. Isso vale, às vezes, até para a saúde da gente. Mas vai chegar um momento que tu vai ter que mudar. Que porque o corpo dá uma pane. É uma questão de sobrevivência. E, às vezes, isso vale também nos relacionamentos, no financeiro. Deve conhecer várias pessoas que elas eram antes uma e outra depois de uma situação bem pesada. Mas mudou. Mas eu não preciso esperar chegar nesse ponto. Eu posso estar mudando. Se eu não fizer isso, vai chegar um momento que você vai ser forçado, né? E aí eu fico procrastinando essa mudança. Não, eu vou mudar. Amanhã eu começo, mês que vem eu começo a guardar. E aí não chega. Né? Eu acho que isso é algo que eu trabalho muito e que a gente pode trazer também na questão dos pequenos passos. O que eu vejo assim? Eu dentro dos nossos cursos, eu ensino as meninas a pararem de fazer faxina com uma organização com 15 minutos por dia dentro de casa. E muita gente, assim, duvido, né? Eu passo o sábado inteiro fazendo faxina, como que isso aqui vai funcionar? Que é o quê? Não acreditar nas pequenas ações do dia a dia que ela vai fazendo ali. Em vez de deixar acumular 5 blusas, ela vai lá e dobra uma por dia e fica mais leve. E eu acho que essa questão também, às vezes a gente tá tão acostumado que, não, se eu não guardar 500, não adianta eu guardar R$50, que não vai mudar nada para mim. Tu acha que essa questão é algo que a gente tem que olhar com mais carinho essas pequenas, sabe? Que tem, eu faço isso com meus filhos. Eu digo para eles, eu disse assim, gente, é tão fácil organizar. Isso é uma coisa minha, né? Eu disse, é tão fácil, olha só, olha que fácil, tu tirou isso aqui do lugar. Onde é que teve, quando finalizou, onde é que deve botar? De onde tu pegou? Tirou uma roupa, onde é que deve guardar? De onde pegou? Salvo se ela tem que ser colocada para lavar e tal. Então eu concordo contigo, sim. Né? Tu vai fazendo pequenos movimentos. Fortalecendo a musculatura, como tu exatamente, disse, né? Pequenos movimentos para que eu nunca faço nada. Né? Aí, uma vez por semana, eu tenho que fazer um monte. Né? Eu acabo também botando uma sobrecarga, né? Eu acabo cansando mais, né? Enfim, concordo contigo e eu sou dessa também. Tu acredita que tem alguma coisa, tu sempre foi organizada assim, ou tu acredita que a vida foi te moldando? Claro que tu tá nesse mundo dos números, do negócio, enfim, mas isso não é parâmetro, porque muita gente trabalha com isso também e não consegue ter uma vida financeira organizada, enfim, dentro do lar. Tu acredita que teve alguma coisa na tua vida assim que te marcou, que tu entendeu que essa organização era realmente necessária, ou tu já vem desde sempre conseguindo ser uma pessoa organizada? Porque eu entendo que tem pessoas que vão ter tendência a ter mais dificuldade, né? Como a gente fala muito dos nossos temperamentos, e outras são mais... eu vejo minha irmã super organizada, metódica com as finanças, e eu já tenho uma dificuldade maior. No teu caso, teve algo assim, ou tu acredita que desde trás tu já veio com essa organização, assim? Eu acho que foi com o passar do tempo, não era assim. Foi se melhorando também. Eu não era assim, e eu tive acho que uma escola, que eu tive a oportunidade de estar dentro do Sebrae, né? Trabalhei muitos anos dentro do Sebrae
E a gente recebeu muito treinamento, que às vezes acaba a gente se sensibilizando, né? Se sensibilizando assim, não, peraí, eu preciso fazer diferente. Mas eu também sou do grupo de que não tinham cuidado com o recurso, né? Então isso também me faz, quando eu falo, eu não estou falando porque os outros me disseram, que eu também vivi isso, né? E então isso tem um peso diferente. Com certeza. Tem um peso eu sempre questiono, né? Isso exatamente por isso, porque é diferente tu falar e do que tu viver, né? E às vezes, você está falando que nunca passou. Não, eu passei assim, ao ponto às vezes, de eu não saber como que vou sair, né? Mas isso é uma situação, página virada, né? Perfeito. Eu digo, na vida a gente tem duas coisas, ou tu acerta ou tu aprende. Então, falando que os erros são aprendizados, né? Mas que de fato possam tornar aprendizados, né? Que é converter aquela situação de dor em um aprendizado de forma, não, eu não quero mais sentir essa dor aqui. Não vou mais repetir. Esse erro, pelo menos, eu não repito mais. Então, que eu posso ter erros novos, né? Não erros repetidos, né? O que tu diria para nós, por exemplo, estou com uma dificuldade grande em questão comportamental, talvez, às vezes não é nem só, consigo anotar, faço planilha, faço isso, faço aquilo, mas chega na hora, eu não tenho esse controle. Livros, talvez, cursos, o que tu diria para quem quer se aprofundar e dizer assim, não, eu quero realmente mudar a minha questão financeira, a minha gestão dentro de casa ou fora de casa, mas, né, óbvio, dentro desse nosso tema, o que tu traria, assim, que tu acredita que faria uma diferença, assim, para começar? Tô bagunçada e quero botar ordem nesse negócio. Tá. Livros, tem um monte de livros que daria para... Mas, digo assim, não é uma leitura... A leitura é importante, mas não é... Ela tem que ser tocada, né? E, às vezes, muitas pessoas têm medo de iniciar um processo. De encarar aquilo ali. De encarar. Não sei se tu nunca ouviu falar alguém dizer assim, que às vezes não faz alguns exames de saúde porque tem medo do resultado. Ou nem abre a conta, que tem medo de ver como é que tá o negócio. A mesma coisa é isso, mas o que precisa, a pessoa quer inverter, é encarar a situação. E às vezes ela não quer saber, ou seja, vem a negação. Não quero saber. Mas o primeiro passo é encarar. E se isso é algo tão forte que ela vai buscar ajuda, porque às vezes ela precisa de ajuda, de um profissional, né? Daqui a pouco de um psicólogo, de um psiquiatra, não sei, né? Mas vai buscar ajuda, ou vai conversar com um amigo, uma amiga para buscar uma orientação, mas se ela não consegue fazer isso, e isso está sendo algo pesado para ela tem que buscar ajuda. Mas se conseguir escancarar isso, ao ponto de ela botar na mesa toda a situação, minha dívida é essa. Muito bem, o que eu tenho que fazer a partir de agora? É não aumentar ela. Eu vou ter que reconfigurar o meu dia a dia para que eu consiga mudar esse cenário. Bom, beleza. Eu ganho tanto, esquecendo a minha dívida, digamos que eu não devia ser nada, tá? Quanto que eu comprometo da minha remuneração mensal para pagar as minhas despesas mensais. São as necessidades básicas, essencial, alimentação, saúde. Quanto que eu preciso? Beleza. Muito bem. Agora eu tenho um passivo aqui, que é toda essa dívida. Como que eu vou fazer? Bom, não sei. Mas primeiro eu sei agora eu sei o montante. Bom, eu vou fazer algo extra para eliminar isso, vou começar a fazer outros negócios, enfim. O como é uma segunda etapa, mas eu preciso saber. Daqui a pouco eu vou começar a negociar com cada devedor,
né, cada credor, para que eu possa sair dessa. Mas sem essa etapa, ele jamais vai sair. Isso dentro de um negócio também. Né? Esses dias eu atendi um cliente que ele disse assim, Alessandro, eu não sei como sair. Eu não sei mais, eu não sei. Eu estou de uma situação que eu não vejo saída. Mas quando a gente começa a abrir a situação e dizer assim, cara, isso já existe. Não tem, o que tu tem que fazer agora é fazer com que a empresa não feche as portas. Então, o que tu precisa fazer para que as coisas começam a acontecer de forma que tu começa a diminuir esse teu passivo, né? Aí a importância de um planejamento, monitorar, saber, opa, minha dívida desse mês passado era 50 mil, né? Bom, agora o mês que vem ela tem que ser 50 menos. E aí tu começa, não pode ser 50 a mais. Tem que diminuir nem que seja um pouquinho. Eu vou ter que, então, opa, tem solução, tem jeito, tem como fazer. Porque às vezes as pessoas, eu me desfazendo de um bem, daqui a pouco eu resolvo o problema, ok? Mas não quer dizer que isso seja a melhor alternativa. Mas, então tu olha para que depois tu começa a pensar nas alternativas, no tratamento. Vamos fazer o exame de saúde, né? Fazer todo o hemograma lá, beleza, agora eu tenho o diagnóstico. Né? Eu tenho, bom, qual vai ser o tratamento para mudar esses indicadores aqui? É isso. É simples? Não. É essencial? É. É questão de sobrevivência até, né? Nessa questão financeira, sendo contador, tem alguma coisa assim que tu vê que tem esse auxílio financeiro? Por exemplo, a minha dificuldade é na questão comportamental. Sei lá, vou buscar uma terapia para entender por que eu estou agindo dessa maneira em relação ao dinheiro. Né? Por que eu tomo essas atitudes quando eu estou de determinada forma? Mas nessa questão financeira, não, preciso de ajuda especializada para a questão do meu dinheiro. A gente tem essa opção, tem essa mentoria financeira, tem algo assim que tu enxerga nessa linha? Tem. Porque o que vamos pegar o consultor financeiro, né? Consultor em gestão financeira, que é uma área que eu atuei bastante. Hoje estou atuando menos, mas atuei bastante. Ele tem condições, só que o gestor financeiro, o consultor financeiro, ele vai trabalhar o quê? Técnicas. Ele não vai trabalhar comportamento, porque ele é técnico. Então ele diz o seguinte, olha só, tu tem que fazer isso. Então ele vai te dar a ferramenta para você monitorar a tua dinâmica. Beleza, mas a única coisa, tu não pode gastar mais do que tu recebe. Mas se ele não consegue fazer, se ele, mesmo assim ele continua a gastar mais do que ele pode, ele precisa de ajuda. Sim, não tem isso é o mesmo tratamento daquela pessoa que entra nos jogos. Por exemplo, ele entrou nos jogos, mas não consegue. Ele precisa de ajuda. Ele não vai sair por, jogos faz mal. Não, realmente faz mal, vou parar com isso aqui. Não, ele precisa de ajuda. Sim. Então, quem tem comportamentos compulsivos, no sentido de gastar, ele sabe que ele ganha X, mas gasta X mais, sendo que ele, com coisas que ele não precisaria gastar. É diferente de saúde. Né? Bom, eu realmente entrei numa situação delicada financeiramente porque é uma questão de saúde. Isso é uma outra situação. É uma situação atípica, beleza? Sim. Mas outra coisa é eu entrar numa por compulsividade, né? A questão do jogo. O jogo hoje é equiparado ao vício de droga, né? Sim. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Tanto quanto aquela pessoa que consome de uma forma compulsiva sem poder.
Perfeito. Ela vai precisar de ajuda. Agora, é o consultor financeiro que vai ajudar ela? Não. O consultor financeiro vai ajudar ele para ele se sensibilizar, mas se ele não consegue se sensibilizar, ele vai precisar de ajuda. Como a pessoa que quer parar de fumar, quer parar de beber. Cara, é só parar, não é só parar. Sim. Ele precisa de ajuda, ele precisa de um acompanhamento. Perfeito. Né? Isso eu estou falando como profissional, né, da área financeira, como contador, mas não como um profissional especialista na área comportamental. Isso aí quem vai poder falar com mais propriedade, né, é quem é da área da terapia, né? Se tu pudesse, né, e agora tu pode deixar uma mensagem para quem está nesse processo de talvez nem estava olhando tanto para isso, mas depois de tudo que a gente trouxe aqui, começou a se questionar sobre, não, realmente, eu preciso colocar ordem na minha vida financeira, eu preciso sair dessa situação que eu preciso dar um jeito nisso aqui, criar metas, talvez. Qual mensagem, assim, final tu deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu vejo que ela dá um significado para o dia a dia dela, para a vida dela, dá um significado para a vida dela. Perfeito. E a única forma de dar um significado é dando uma meta. Seja ela de curto prazo, se eu não tenho hábito, mas que bota de curto prazo. Conseguir, bota uma nova meta. Porque aí é uma forma de eu fortalecer. Eu estou fazendo aos poucos. Eu não vou agora, nunca tive meta, agora eu vou estabelecer não, um passinho de cada vez, né? Mas estabeleça da forma que tu possa viver o teu dia a dia com propósito, com significado. É mais saudável, né? Mais leve, eu acho que é isso, é mais leve, né? Eu posso estar carregando um saco de cimento, né, para minha obra. É pesado, mas é leve, porque tem um significado por trás disso. Não sei se conseguir fazer. Nossa, super. Eu achei muito interessante que tu bateu muito nessa tecla da meta, do objetivo, de ter um foco, e eu vejo que a maioria, inclusive eu te pergunto isso, se tu quiser deixar nos comentários, se até aqui você tinha alguma meta, seja ela pequena ou grande, e se a gente parar e conversar com as pessoas à nossa volta, a gente percebe que a maioria não tem algo específico, não quero tal coisa até tal tempo. Então, por isso que eu achei fenomenal, eu acredito que é bem como tu disse, daqui a pouco é muito fácil colocar ali na planilha e tudo mais, mas tem que ter um a mais, tem que ter um sentido, um propósito maior, né? Eu colocar isso, escreva isso e monitore. E eu quero, talvez, me lembrei agora, uma comparação que eu gosto de fazer, que é com o painel de um veículo. Painel, aquele do veículo ali. O que ele marca ali? O que ele traz de informação ali? Ele traz a rotação do motor, a quantidade de quilômetros percorridos, quantidade de combustível, a velocidade e outras informações, como se o óleo, se o motor está esquentando, enfim, tem várias informações de segurança pro motorista, né? Agora, pega esse mesmo veículo e desliga o painel. E pega a estrada fora. Qual é a sensação de dirigir um veículo desses sem nenhuma informação? Insegurança. Insegurança. É a mesma coisa no ambiente empresarial e no ambiente familiar. Tu não sabe quanto tu deve, tu não sabe quanto que tu gasta, tu não sabe se tu pode comprar, se tu não pode comprar, tu não sabe se está na hora de eu dar uma segurada ou ir adiante. Ou seja, é um ambiente inseguro. Instável. Pode crescer, mesmo sendo assim. Mas o crescimento é com uma insegurança gigante, com um esforço
esforço gigante, uma energia desperdiçada muito grande, porque tem que cuidar muitas coisas que tu não tem informação. Mesma coisa, pegar o veículo e sair daqui a Porto Alegre sem isso. Pode até chegar lá, mas o esforço que tu faz para guiar um veículo desse que não te dá informação... Será que está acabando a gasolina? Será que ainda tem? Então eu posso demorar mais para chegar no meu objetivo. Ao mesmo tempo que eu posso chegar no trevo ali, o carro pifar. E daqui a pouco lá no meu ambiente familiar, posso passar 30, 60, um ano e descobrir que eu não tenho mais como dar volta. E aí eu desestruturo toda uma família, né, por causa do descontrole financeiro. Então eu gosto de fazer essa comparação, essa analogia, né, do painel do veículo com os controles. Como é que é o painel lá da minha empresa? Cadernetinha, né, as anotações, saber quanto que eu gastei esse mês de maio em relação ao maio do ano passado, qual era o meu salário esse mês em relação ao mês do ano passado, quantos por cento a minha despesa era em relação ao... Ou seja, são indicadores que te ajudam a tomar a decisão. Opa, não, é o seguinte, o mês que mais sobrou foi o mês de outubro, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar o que a gente está querendo comprar lá no mês de outubro, porque daí em 3 meses eu já pago... Você está tomando decisão olhando números, olhando informações. Muito interessante. E se alguém precisar dos teus serviços, né, de contabilidade, enfim, todo isso que tu presta, como que faz para... Claro que a gente vai deixar embaixo desse episódio o Instagram, né, enfim, os contatos, mas eu quero que tu fale do teu negócio também, como que tu pode daqui a pouco estar ajudando empresas, pessoas, enfim. A gente vai ser um prazer contribuir. Nós temos a Dalcon Soluções, que é uma das empresas que trabalha com isso. Além da contabilidade, a gente também com consultoria. Então fica à disposição, é só entrar em contato, a gente pode agendar um horário e conversar sobre a situação. E aquela pessoa que já está trabalhando, por mais que ela é uma pessoa física, mas que ela já está tendo algumas características com o mundo do empreendedorismo, eu deixo um convite para participar do Empretec, que vai acontecer em agosto. Eu faço o convite para ti também, em agosto. É uma imersão de 5 dias. Então, começa na segunda-feira, o dia todo, até sexta-feira, o dia todo, onde vai ser trabalhado nessa imersão as 10 características empreendedoras que, segundo a pesquisa que a ONU fez, o Empretec é uma metodologia da ONU, ela fez essa pesquisa juntamente com um psicólogo chamado David McClelland, que na época ele estava fazendo a pesquisa para entender quais eram os comportamentos dos empreendedores de sucesso. E ele fez essa pesquisa em vários países. E ele identificou que os empreendedores de sucesso de um determinado país, ele estabelecia meta. O de outro país também estabelecia meta. Ou seja, os comportamentos eram semelhantes, para não dizer idênticos. E a ONU, quando identificou essa pesquisa, disse, não, peraí, vamos desenvolver então um treinamento para ser utilizado inicialmente naqueles países que foram afetados após a Segunda Guerra Mundial. Então esse treinamento vai estar tendo agora em Frederico, no mês de agosto, e é um treinamento que vai trabalhar todas essas características que, segundo a pesquisa, estão presentes nos empreendedores de sucesso. Então, para ele dizer que ele tem características de estabelecimento de metas, beleza. Qual o comportamento dele em relação a isso?
Qual o comportamento dele de planejamento? Qual o comportamento, os comportamentos de busca de oportunidade, iniciativa? Quais são os comportamentos de persistência, de comprometimento, de correr riscos? Qual os comportamentos de independência e autoconfiança? Os comportamentos de persuasão e rede de contatos? Quais são os comportamentos de exigência de eficiência, qualidade e eficiência? Então, tudo isso vai ser trabalhado nesses 5 dias e eu tenho certeza que contribuirá bastante, né? Obviamente, o resultado vem também com o comportamento da pessoa, mas ali muitas fichas começam a cair. E essa é a primeira coisa para sensibilizar a pessoa. A pessoa não muda simplesmente, eu vou mudar. Não, ela tem que ser sensibilizada a mudar. Né? Então, é uma forma de sensibilizar o participante para que ele inicie um processo de mudança e consolida essa mudança depois lá fora nos seus negócios, lá na sua vida. Perfeito. E quem tiver interesse em participar? Pode entrar em contato diretamente com a Associação Empresarial. Depois eu posso passar o contato. E eu digo que isso vale muito a pena. Tem muitos empresários da nossa cidade que fizeram e eles atribuem principalmente que a empresa deles é uma antes e depois desse treinamento. Então, depois eu te deixo o contato aqui. Perfeito, muito obrigada, Alessandro. Tenho certeza que para mim, sempre é uma aula, cada podcast o Digo sempre fala que eu sou influenciável, então se alguém vem aqui e fala, nossa, Vânia, é muito bom tomar água, eu tô lá no mercado comprando uma garrafa, não, agora eu vou tomar mais água. Acredito que a gente sempre consegue se influenciar, e eu digo que se uma pessoa, pelo menos, pegar algo, né, pegar algum questionamento, alguma dica, algo que tu trouxe, já valeu. Então, queria muito te agradecer, espero que a gente tenha outros momentos, outras conversas, talvez outros podcasts para a gente falar mais de negócio e principalmente como organizar essa questão financeira no negócio, na casa. Então, queria muito te agradecer pelo teu tempo e por todo esse conhecimento que tu trouxe para nós nesse dia. Eu que agradeço e no que for preciso a gente está sempre à disposição e não deixa para amanhã, né? Quanto mais cedo você escrever ali qual é a tua meta, melhor é para ti. Melhor é para os teus resultados. Muito obrigado. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto. Se você vencer, quem vence junto com você? Exatamente. Legal. Muito bonita interessante, frase. Né? Muito interessante. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro e eu gostei muito. Deixa aqui nos comentários para nós. Eu gosto muito de, inclusive, enviar para os nossos convidados. Vocês me mandam, às vezes, no direct. Vânia, adorei isso, adorei aquilo. Então, não deixe de mandar, porque eu acredito que é muito válido a gente passar, né, isso que fez sentido para você, para quem está aqui disponibilizando esse tempo para melhorar nossa vida, organizar nossa vida. Então nos encontramos, é claro, na próxima semana com um agradecimento especial aos nossos parceiros, então Imperatriz e Toque Lar sempre presente aqui comigo, né, na sala da minha casa, como eu chamo esse cantinho do nosso estúdio, também comigo o Berto, Supermercado Bertolete presente aí na limpeza, na organização também da nossa casa, a gente sempre junto na Quinta da Limpeza por lá, inclusive organizando, tô sempre trazendo dica de como usar melhor, como economizar, aproveitar as ofertas, né, isso é muito importante, e é claro, a Esquina é bom também, para que a gente possa aí lembrar que esses momentos de lazer com as pessoas que a gente mais ama são essenciais também, né, para a gente ter um sentido, um propósito para buscar mais. Então esse é o meu agradecimento e já quero saber se tu gostou desse episódio, deixa aqui para nós nos comentários e nos encontramos, é claro, na próxima semana.